Fala, ô semi-policial penal do Goiás, tudo bem com vocês? Pessoal, veja bem, vou trazer para vocês aqui uma informação muito importante, aliás, várias informações muito importantes relacionadas à avaliação psicológica da Polícia Penal do Goiás e vamos destrinchar esse edital no que tange à avaliação psicológica. A gente sabe que muitas vezes o concurseiro preocupa ali com o cargo, as disciplinas que vão cair, a remuneração e acaba não se ligando muito no edital quanto às outras fases. E eu vou trazer para você aqui toda a explicação dessa fase. Às vezes, mesmo querendo entender isso, falta um conhecimento técnico. Então, para isso, eu vou trazer essa parte para vocês, para deixar um pouco mais claro. E você que já está chegando por aqui, dá um like aí, deixa o seu gostei e também se inscreve no nosso canal. Então, os assuntos que nós vamos trazer aqui serão exclusivamente para a banca IBFC, no concurso da Polícia Penal do Goiás, pontos relevantes da aplicação, o cronograma em 2 dias. Quem aí não se perguntou ainda, a banca vai aplicar 2 dias de prova? Porque é dia 28 e 29, é no sábado e no domingo. Por quê? Vou trazer a explicação disso aqui para vocês. O uso de ata, muitos nem sabem que existe uma ata. Os materiais solicitados. Quais foram os materiais solicitados? Os documentos e pediram lápis e caneta. Por quê? Vou explicar o porquê disso aí, então, também. Sobre a aferição dos testes, que está no edital, quais testes que virão, os indicadores restritivos, o que desenquadra, o que faz a pessoa não ser aprovada no psicotécnico, e explicar também os parâmetros a ser utilizado e também o principal, pessoal, que é isso aqui, ó, como se adequar ao perfil exigido, porque de nada adianta o candidato estudar para a prova objetiva, prova discursiva, passar no TAF, investir tudo que tem, chegar a não se enquadrar, não saber se enquadrar no perfil adequado que a banca está exigindo e for eliminado na fase da avaliação psicológica. Então, vamos começar o trabalho por aqui. Primeiramente, veja só. Pessoal, antes de eu dar continuidade aqui, vou deixar na descrição do vídeo aqui o nosso contato de WhatsApp, caso vocês queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida, querer saber um pouco mais. Deixar também um link do acesso ao nosso curso, caso você queira conhecer um pouco a respeito desses testes e ter certeza que você vai chegar lá no dia da avaliação psicológica e ficar apto. Também pode comentar aí no nosso vídeo que vamos aí dar um feedback a você, ok? Vamos continuar. Concurso da Polícia Penal do Goiás e aqui está o edital de 2024. Primeiramente, aqui traz sobre dos cargos, são 1.600 vagas no total, uma quantidade, cara, relevante. Um bom de concurso para carreiras policiais, essa quantidade de vagas que dá a possibilidade da gente chegar onde a gente precisa, perfeito? Vamos continuando aqui, mais alguns pontos importantes. São as fases que vocês já passaram, pela objetiva, pela discursiva, pela avaliação da equipe multiprofissional, né? Pessoas com deficiência, a avaliação médica, a aptidão física, que é guerra, e agora vamos para uma fase um pouco mais complicadinha, que é a avaliação psicológica, e acreditem, muitos negligenciam essa fase. Sobre a avaliação psicológica, vamos entender cada ponto aqui. Então serão convocados quem passar na aptidão física. A avaliação psicológica será realizada nas datas indicadas, anexo 5º é onde traz as datas, os cronogramas previstos. Dia 29 e 30 de março, sábado e domingo, ok? Então a avaliação psicológica será realizada mediante uso de técnicas, testes psicológicos em conformidade com a legislação do Conselho Federal de Psicologia que sejam aprovados na época da avaliação. Ou seja, teste vencido não pode. Sobre esses dias 29 e 30. Por que a banca IBFC utiliza 2 dias de prova? Ela aplica a prova na manhã do sábado, na tarde do sábado, na manhã do domingo, na tarde do domingo. Ou seja, os primeiros que vão são os cobaias. Aqueles testes aplicados no sábado de manhã, necessariamente ela aplica à tarde, sábado e na manhã e na tarde do domingo. Basicamente tem sido assim que ela tem feito nos últimos anos. Os mesmos testes aplicados no sábado de manhã são os aplicados à tarde do sábado, à manhã do domingo, à tarde do domingo. E o que é mais interessante, eles vão trazer para vocês os testes, explicar que não adianta vocês terem estudado, que lá a história é diferente. E vocês vão ver que para quem estudou, é idêntico. E vamos lá. Sobre a avaliação psicológica, ela permite avaliar condições psicológicas do candidato para o exercício do cargo policial penal. Basicamente, eles vão avaliar aspectos de personalidade, atenção, memória e raciocínio, tá bom? E eu vou deixar mais claro em um outro momento. No dia da realização dos testes, o candidato deverá atentar-se somente às instruções
que forem transmitidas pelo técnico e responsáveis pela aplicação. Beleza, aí tudo bem. Vocês vão executar da seguinte maneira. Falou que é para fazer algo, vocês vão executar. Falou que é para vocês fazerem, responder os testes, espere o comando do aplicador para vocês aplicarem. Agora, um detalhe importante, qualquer anormalidade, registre em ata. Como assim, professor? Qualquer anormalidade. Telefone tocar na sala de aula, tiver um barulho excessivo, ar-condicionado muito frio, tiver algumas situações que não deveriam acontecer, por exemplo, candidato se comunicando com outro candidato, psicólogo passando informação para um, privilegiando o outro. No Rio Grande do Norte, alguns psicólogos pediram para os candidatos realizar os testes, e banca IBFC também, a caneta no teste dopalográfico, que é executado a lápis. Candidatos que tinham conhecimento disso, imediatamente pediram para registrar em ata e chamar a coordenação. Candidatos leigos que não conheciam, que achou que era só dormir bem num dia anterior e ir para a prova de qualquer jeito, que estava tudo resolvido, fizeram como foi orientado. Resultado, eliminado do concurso público, isso em 2023 e até hoje não voltaram. Perfeito? Então, atente-se. A ata serve para registrar qualquer situações de anormalidade dentro da aplicação do teste. Se o psicólogo insiste, não, é eu que tenho que anotar. Não, senhor, doutor. A ata serve para registro de anormalidade de todos os casos. É o senhor que escreve, mas nós temos o direito de relatar o que foi acontecido. Beleza? E continuamos aqui. Mais um ponto importante. Sobre o que levar: documento original com foto, 2 canetas e 2 lápis pretos. O que isso significa? Possa ser, e conforme nós olharmos o edital mais para frente, deixa evidente que vão cobrar o teste dopalográfico. E o teste dopalográfico, ele necessariamente deve ser feito a lápis. Se a banca exige o lápis, pode ser que ela não cobre? Pode. Mas quando ela exige um lápis, e mais na frente nós vamos ver no edital, ela falando sobre esse tipo de teste, quase certeza que o palográfico vem. Perfeito? Então vamos continuando aqui. Nas horas que antecederem a avaliação psicológica, os candidatos deverão observar os seguintes cuidados. Isso aqui, pessoal, eles estão falando sobre a noite anterior. Cara, isso aqui é de praxe, é aquela história que eu digo. O óbvio tem que ser dito. O candidato que vai fazer uma prova de avaliação psicológica e não procura dormir, não procura repousar, ainda saiba beber uma, ele não está merecendo o cargo que ele está pleiteando. Então, olha, dia anterior é dia de você se concentrar, ligar-se apenas em testes de avaliação psicológica. Ah, professor, no dia eu vou descansar? Pode até descansar. Você dá uma treinadazinha antes, não vai te cansar para a prova. Não vai te cansar para a prova. Pelo contrário, você vai chegar com a memória de curto prazo ativa. Outra coisa, alimentação. Muito cuidado. Um candidato em São Paulo comeu um lanche de rua e literalmente fez uma cagada dentro da sala de aula. Ele começou a suar frio e de repente passou mal. Por quê? Se alimentou mal. Então, muito cuidado com a alimentação. Não ingerir nenhum tipo de psicotrópico ou álcool, por gentileza. Beleza? Isso aí é básico, mas óbvio precisa ser dito. Não serão consideradas alterações socioeconômicas, físico, psico e biológicas temporárias no dia da aplicação do teste. O que significa isso? É o seguinte, o candidato foi comer uma porcaria e se cagou na sala de aula, por exemplo. O problema é dele. Ah, passou mal, não teve condição de fazer. Ficou nervoso, não conseguiu fazer a prova. Estava vindo, o ônibus dele foi assaltado, ele chegou em estado de pânico, não está com o psicológico adequado para avaliação. O problema é dele. É isso que ela quis dizer aqui, tá? Não é eu que estou dizendo, é ela. Outra coisa, o candidato chegou na hora, deu um ataque de ansiedade. Melhor coisa que se fazer, respire, se tranquilize, se desconcentre de tudo. Mas se acontecer qualquer coisa desse tipo, o candidato passou mal, adoeceu. Então isso aqui não é levado em consideração pela banca. Ela não está nem aí. Ok? Então vamos para uns pontos mais importantes. A avaliação psicológica deverá aferir determinação das características desejáveis do policial penal, considerando aspectos cognitivos. O que são aspectos cognitivos? Processos atencionais, ou seja, teste de atenção. Vai verificar isso aqui. Verificar nível de intelectualidade dele, viu? Por meio de testes de raciocínio, para indicar candidatos com habilidade que não esteja em zona limítrofe ou inferior nesse quesito. Então, a gente vai verificar pela banca que existe um nível a ser atingido nos quesitos de inteligência. E memória auditiva
e visual. Quanto à personalidade, ele vai pedir agressividade, vai focar nisso, mediana, ansiedade adequada, que não pode ser exacerbada e nem muito diminuída, indicador de quaisquer transtorno que implique prejuízo de autocontrole e capacidade de adaptação e flexibilidade. Resumindo, aqui vão tratar os testes de atenção, memória e raciocínio e aqui testes de personalidade. Nos testes de personalidade, a gente precisa entender os questionários, por exemplo, ou até mesmo palográfico e aprender a se enquadrar nesse perfil mediano, seja para agressividade, seja para ansiedade e autocontrole, flexibilidade. Por exemplo, a ansiedade, ela não pode ser diminuída, muito diminuída. A ansiedade tem que ser adequada, não pode ser exacerbada e nem muito diminuída. Aí o candidato pode se perguntar, como assim a ansiedade não pode ser muito diminuída? É porque, na verdade, para aferir ansiedade, existe um instrumento de impulsividade, um instituto. E a impulsividade ela é necessária para o trabalho em si. Então, a ansiedade está ligada à impulsividade, que é um fator necessário ao exercício do cargo. Isso aí, nas nossas aulas, a gente destrincha melhor esses fatores, que aqui não é o objetivo, aqui é explicar o edital. Então, juízo crítico e comportamento, com respostas a situações hipotéticas que abordem ações, reações e decisões adequadas às situações, problemas apresentados que envolvem o desempenho das atividades do cargo de policial penal. Isso aqui, então, também envolve questionários. Perfeito? Consideram-se indicadores psicológicos desejáveis ao desempenho das atividades do cargo policial penal. Atenção necessária, concentrada, dividida e alternada. Isso aqui são os testes que nós trabalhamos em aula. Teste de atenção concentrada, teste de atenção dividida, teste de atenção alternada. Memória necessária auditiva também são testes como TMR e outros. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Teste de raciocínio lógico e abstrato. E aqui também envolve testes como letra 3 matricial, que é um dos que ela mais cobra. E por aí vai. Adaptação, autocrítica, autoestima e todos esses outros elementos, isso aqui são testes de personalidades, que envolvem questionários e palográfico. E aqui considera os indicadores restritivos ao desempenho das atividades do cargo de policial penal. Conflito, depressão, dissimulação, distúrbio, exibicionismo, explosividade, frustração, hostilidade, imaturidade, imprevisibilidade, indecisão, influenciabilidade, insegurança, instabilidade emocional, irritabilidade, negativismo, obsessividade, oposição, perturbação, pessimismo, transtorno e vulnerabilidade. E aqui traz alguns outros pontos sobre reações relacionadas aos transtornos mentais causados por uma condição médica geral, relacionados a substâncias, somatoformes, factícios, dissociativos, do humor, de ansiedade e de personalidade. Tudo isso vai ser averiguado por meio de questionários de personalidade. E aqui chega a parte importante para vocês. Vejam, a avaliação psicológica deverá avaliar traços de personalidade com a bateria de instrumentos psicológicos para a aferição da característica de personalidade. Beleza. E habilidades específicas ao desempenho das atividades do cargo de policial penal. Essa bateria deverá conter no mínimo, então no mínimo, veja pessoal, aqui já dá para ter uma noção de quantos testes virão. Isso é exigido pela própria instituição, a banca, que são testes expressivos, testes de memória, atenção concentrada, dividida e alternada e testes de raciocínio lógico. Então, o que vem ser testes expressivos? PMK, HTP e palográfico. Por que eu acredito que o que venha certamente seja o palográfico? O PMK, por exemplo, que já podemos descartar, é uma necessidade de se aplicar em um dia específico. Não daria para aplicar a todos eles em apenas 2 dias. Então, descarta. Casa Árvore Pessoa, HTP. A banca IPFC não tem essa característica. Então, sobra o quê? Palográfico. E para o HTP, geralmente eles pedem também uma borracha, porque no teste de Casa Árvore Pessoa pode se apagar. No palográfico, não. Então, não pediu borracha, então sobra para nós o palográfico. Teste de memória. Existem alguns testes de memórias que podem ser cobrados. MVR é o teste principal que essa banca tem cobrado ao longo dos tempos. Quando ela pede teste de atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada, em geral, ela tem pedido o BPA. E teste de raciocínio também tem sido uma forte dela, o teste beta 3 matricial.
Então, tem sido essa a jogada dessa banca. Um outro detalhe muito importante, o status de apto, inapto e ausente. Apto é quem apresentou no momento atual, compatível com o cargo, inapto, incompatível, e ausente quem faltou. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Sobre a entrevista devolutiva. Quanto à entrevista devolutiva, nós vamos ter um momento específico para falar sobre ela, que é algo para quem reprovou, não é que vai ter uma entrevista na avaliação psicológica da IBFC. Não, é uma entrevista devolutiva para o candidato que reprovou conhecer as razões que o levaram a essa inaptidão. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.